souber lidar com ela, a gente fracassa, né? É por isso que o Senhor, nos elogios que Ele traz a esta igreja, Ele elogia a igreja pela firmeza que a igreja tem, em meio às retaliações, em meio às represárias, não só físicas, não só, mentais, mas também espirituais, porque era a pior que tinha, que os crentes sofriam na época. E olha aqui para mim, quando nesta época João pastoreava lá, e Domiciano empreende uma retaliação, uma represária contra a igreja, para que a igreja negasse o nome de Jesus. Eles queriam que a igreja negasse, eles queriam que a igreja voltasse atrás, eles queriam que a igreja renunciasse à sua fé, à sua conduta cristã. E a Bíblia diz, queridos, que ele pega João e castiga João de uma forma cheia de atrocidade. Segundo o historiador, um dos historiadores, Flávio Joséfo, um historiador judeu, ele conta que João ele foi posto dentro de um tacho de óleo quente para ser morto, porque todos os outros apóstolos já tinham morrido. Só que era propósito de Deus, João, dar continuidade à obra que não havia terminado, não havia acabado. Então o que acontece é que Domiciano dá uma ordem para que um tacho de óleo quente seja aquecido e fervido e João seja colocado dentro desse tacho. Mas segundo a história conta que quanto mais o óleo fervia, mais a unção fervia no coração de João. E aí, queridos, eles viram que não dava jeito, não dava conta de matar esse apóstolo. Então eles criam uma nova estratégia, mandar ocultar a voz de João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos distava 80 quilômetros de Jerusalém. Não era tão longe, mas a ilha de Patmos era um castigo para os terroristas, somente para as pessoas que causavam terror, somente para as pessoas perigosas. Eram lançadas lá, abandonadas, e eles morriam no desprezo e na solidão. Mas eles se enganaram com quem eles estavam enviando para lá. Eles estavam enviando alguém que carregava a presença. Eles estavam enviando alguém que Deus tinha propósito, que Deus tinha negócio com ele, e que a carreira dele na terra, a trajetória, não havia acabado. E quando eles lançam João na ilha de Patmos, aí os céus se abrem, os céus se revelam, os céus se manifestam, e Deus fala com João de forma linda, se apresenta, arrebata João, e ele chega na presença de Deus, se apresenta de forma extraordinária. João quer até morrer ali na presença. Ele ergue João, levanta, fica firme. Isso aqui não é para te matar, isso aqui é para te dar vida. Isso aqui é para te dizer, João, que pensaram que ia calar a tua voz, mas agora a tua mente, o teu consciente, o teu coração e a tua mão vai externar tudo o que eu tenho a falar para o meu povo na terra. E João começa a escrever as 7 igrejas da Ásia, e vocês vão ver que para 4 igrejas Deus tem repreensão, mas tem elogios para elas. Para 2 igrejas Deus tem somente elogios, e para uma igreja Deus tem somente repreensão. Mas para essa igreja que está inserida dentro das 4 que eu falei, que havia repreensões, mas elogios, está aqui os elogios que o Senhor deu para ela. O Senhor elogiou esta igreja porque ela vivia a verdade. Pensa numa igreja que não abria mão de viver a verdade, porque a verdade é que liberta a igreja. A verdade é quem dá permanência. A verdade é quem dá vida. A verdade é quem dá firmeza. É a verdade. Então essa igreja, ela amava permanecer na verdade. Pensa numa coisa que essa igreja não dava conta de suportar. Eram os falsos mestres que sempre se levantavam para ensinar mal as igrejas. E aí quando ela chegava na igreja de Éfeso, esse povo
povo chegava com os maus costumes, com uma doutrina mentirosa, essa igreja ela tinha discernimento para entender o que era Deus falando e o engano tomando conta dos falsos mestres para enganar a igreja. E aí, queridos, a Bíblia fala em que Paulo ele passa 3 anos nesta cidade, fazendo uma grande obra. Pensa que a retaliação não foi pequena contra a vida de Paulo, mas Paulo empreendeu, um tempo de palavra, de ensinamento, e Paulo começou a ganhar muitas vidas. Paulo tinha uma unção tão sobrenatural que a Bíblia diz, queridos, que o lenço de Paulo era só levado, e quando o lenço era passado ou chegava a presença do lenço de Paulo, curava os enfermos. Até o avental de Paulo curava pela unção, pelo tempo empreendido de tanta busca na presença do Senhor. Então tudo isso aconteceu na igreja de Éfeso, e a cidade começou a entender que havia uma diferença nos verdadeiros e nos falsos, e a igreja começou a ganhar muitos membros, a igreja começou a crescer muito, a igreja se expandiu de forma grandiosa. Então, queridos, também foi lá nesta cidade de Éfeso que muitos exorcistas, eles queriam fazer o mesmo que Paulo fazia, Aí eles disseram: se ele faz, a gente faz também. Se ele, no nome do Jesus dele, faz, nós vamos agora usar o nome desse Jesus para fazer também. E foi nesta cidade aonde os filhos de Cefas, que era um sumo sacerdote judeu, os filhos dele eram exorcistas. E aí, quando eles se endemoniam uma pessoa, um rapaz, eles vão lá e eles falaram: nós conjuramos vós no nome de Jesus, o Deus que Paulo prega, Eles não serviam a Jesus, não podia falar no nome de Jesus com o próprio conhecimento e com a sua própria intimidade, mas usaram o nome de Jesus que Paulo prega. E aí o diabo, na boca do rapaz, disse assim: eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo, mas quem é vocês mesmos? Quem são vocês? E aquele rapaz, possesso por espíritos malignos, que é tomado por ele, vai lá, surrateia todos eles, corta as vestes, rasga elas e surrateia eles, e eles deixam o lugar totalmente surrados. Então, queridos, no nome de Jesus que Paulo prega, é outra coisa. Funciona, mas funciona quem tem compromisso, funciona para quem tem intimidade, funciona para quem vive a verdade, não é assim? Usar o nome de Jesus, mas não foi o de Jesus deles, foi o nome do Jesus que Paulo pregava. Aí o inferno conhece quem é Jesus, diz: conhecemos sim esse Jesus que você está falando, e sabemos quem é Paulo, mas vocês não são conhecidos. Não são conhecidos porque não carrega a presença. Então, para quem não carrega a presença, vai ter disciplina e pega e surra neles. Então, queridos, foi nessa cidade que Paulo prega, muitos se convertem, e aí a Bíblia diz que esses feiticeiros, eles queimam os seus livros, os livros que eles faziam toda bruxaria, faziam toda feitiçaria, eles levam e queimam na praça pública, e eles se convertem a Jesus Cristo, e isso causa uma repercussão na cidade, porque agora existe uma conversa na cidade, que chega um homem diferenciado, que prega uma verdade, em que as pessoas recebem a salvação, recebem a libertação, recebem a alegria na alma, e agora este povo é liberto de fato e de verdade. E aí, queridos, muitos vão se convertendo, se convertendo e se convertendo, e Jesus vai ensinando este povo e diz assim: eu também elogio a vocês, porque vocês odeiam a doutrina dos nicolaítas, e eu também odeio. Observe o que é que Jesus diz, igreja: vocês odeiam o que é em verdade, e eu também odeio, porque o povo tem uma conotação
conotação de que Jesus só ama, de que Jesus somente é misericordioso, igreja. E não é bem assim. Aquele que ama, ele também odeia. Ele ama, mas ele também odeia. Ele é misericordioso, mas a Bíblia diz que ele também se ira e também castiga.